Pensionistas, por que o contra-cheque de janeiro de 2020 ficou igual? Por que não houve nenhuma alteração no seu contra-cheque? Olá, bem-vindos de volta. Hoje você vai entender aqui por que o seu contra-cheque ficou da mesma forma. Por que você não foi contemplada pelo adicional de compensação por disponibilidade e permaneceu recebendo o seu adicional por tempo de serviço. Você está gostando desse vídeo? Está gostando dos conteúdos que nós viemos trazendo aqui no canal? Então, para que o YouTube continue entregando esse vídeo para você e levando esse conteúdo para mais e mais pessoas, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e não se esqueça de comentar. Comente aqui se a folha do mês de janeiro de 2020 da Força Aérea atendeu às suas expectativas, que eu quero saber. Pensionistas, por que o meu contra-cheque não mudou em 2020? Eu tenho lido os comentários e tenho acompanhado muitas pensionistas e muitos militares também questionando por que o seu contra-cheque do mês de janeiro de 2020 não sofreu nenhuma modificação. Bom, é muito difícil responder a todos os casos um a um, já que a lei prevê algumas possibilidades que permitem muitas combinações possíveis. Cada uma delas com seus percentuais, seu posto, sua graduação, mas eu procurei aqui agrupar os casos onde houve maior dúvida para conversarmos. Sabemos que a previsão das Forças Armadas no mês de janeiro é a implementação do adicional de compensação por disponibilidade militar, tanto para os militares ativos, como para os militares inativos e também para as suas pensionistas, desde que isso lhe seja mais vantajoso, nos termos do artigo 8º da Lei 13.954 de 2019. Mas por que tantas pessoas deixaram de ser contempladas? E por que especialmente as pensionistas? Eu resolvi trazer aqui então alguns exemplos. Na verdade são 4 exemplos. O primeiro é um contra-cheque mesmo e os outros 3 são simulações em tabelas feitas no Excel. Exemplo 1. Para que possamos ver com maior clareza, pedi a uma pensionista que me encaminhasse o seu contra-cheque de dezembro de 2019 e de janeiro de 2020 para que possamos fazer as comparações. Vemos que nesse primeiro exemplo não se trata de nenhuma simulação, mas sim de um verdadeiro contra-cheque da Força Aérea, cujo soldo é de primeiro-tenente. Como se trata de um militar instituidor de pensão que percebia 35% de adicional por tempo de serviço, ou seja, que contava já com esse tempo de serviço antes da medida provisória 2215 de 2001, é muito difícil que esse percentual seja alterado e substituído pelo adicional de compensação por disponibilidade militar no caso da pensionista. Isso porque o adicional de compensação por disponibilidade militar para os oficiais subalternos é bem inferior a 35%, que é de 5% para o segundo-tenente e de 6% para o primeiro-tenente. Logo, isso não é vantajoso para essa pensionista, então não haverá nenhuma troca. Mas aí vem a seguinte pergunta: mas o militar que tinha 35 anos de serviço ou 32, 33 anos de serviço e integralizou os 35% em razão de existir licença especial, ele deve ser egresso da carreira de praças e não da carreira de oficiais. Nesse caso, ele em algum momento deve ter sido suboficial e, de acordo com o artigo 8º, parágrafo 3º, o percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar é correspondente ao posto ou graduação mais alto que o militar alcançou na carreira. Assim, para o pagamento do adicional de compensação por disponibilidade militar, deveria ser de 32%. Bom, 32% ainda é menor do que 35%. Vamos ver o artigo que diz isso? Artigo 8º, parágrafo 3º. O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar é irredutível e corresponde sempre ao maior percentual inerente aos postos ou graduações alcançados pelo militar durante a carreira no serviço ativo, independentemente de mudança de círculos hierárquicos, postos ou graduações. Como eu disse, os 32% de suboficial ainda é menor do que os 35% de adicional por tempo de serviço que essa pensionista recebe atualmente. Portanto, ela permanecerá com o adicional que ela já tinha, sem a substituição pelo adicional de disponibilidade, já que isso não é vantajoso para ela.
Quanto à contribuição para a pensão militar, vemos que ainda não foi implementada, já que a União Federal somente poderá reajustar a partir de 17 de março de 2020, passados os 90 dias da publicação da Lei 13.954 de 2019, em razão do princípio da anterioridade nonagesimal previsto na nossa Constituição Federal. Apenas por curiosidade, quando tratamos da Instrução Normativa número 5 sobre bombeiros e policiais militares que terão a mesma contribuição das Forças Armadas, lá há a previsão de aguardar seus 90 dias e cobrar apenas no mês de março, pró rata. Além disso, também não houve qualquer alteração do adicional de habilitação, já que o reajuste da tabela do anexo 3 da Lei 13.954 inicia a partir de 1º de julho de 2020, que será pago em 1º de agosto de 2020. Assim, para essa pensionista, não houve qualquer alteração da pensão militar, uma vez que o adicional de habilitação foi mantido. O adicional por tempo de serviço era mais alto que o maior percentual inerente ao posto ou graduação alcançado na carreira pelo militar e sem alteração das contribuições até o momento. Exemplo 2. Agora vamos para um exemplo um pouco diferente. Trata-se de uma simulação que certamente abarca muitos dos casos das pensionistas que não foram contempladas com o adicional de compensação por disponibilidade militar. A primeira tabela mostra o contra-cheque de dezembro de 2019. A segunda mostra o contra-cheque de janeiro de 2020, para que nós possamos fazer as comparações. No nosso exemplo, temos um caso de uma pensionista de militar que era major e foi reformado na ativa em razão de saúde, ou seja, pelo artigo 110 do Estatuto dos Militares, e com isso foi para casa tendo sido promovido ao grau hierárquico imediato, posto de tenente-coronel. Como se trata de um militar instituidor de pensão que percebia 25% de adicional por tempo de serviço, ou seja, que contava com esse tempo de serviço antes de ter sido reformado por doença, vamos ver o que aconteceu. Esse militar na ativa era major, foi reformado por doença e promovido ao grau imediato, e deixou pensão militar de tenente-coronel. O percentual de adicional de compensação por disponibilidade militar correspondente ao posto de tenente-coronel é de 26%. Então, por que essa pensionista não foi contemplada? Bom, isso é porque o artigo 8º, parágrafo 4º, inciso 1 da Lei 13.954 nos diz que não será considerado o posto de tenente-coronel, porque ele foi obtido em decorrência de reforma. Vamos ver o artigo? Artigo 8º, parágrafo 4º. O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar a que o militar faz jus incidirá sobre o soldo do posto ou da graduação atual e não serão considerados, inciso 1, postos ou graduações alcançados pelo militar como benefício na forma prevista na lei em decorrência de reforma, morte ou transferência para reserva. Vamos ver mais um exemplo? Exemplo 3. Agora nós temos uma pensionista de militar que foi para a reserva no posto de tenente-coronel com mais de 30 anos de serviço e contribuiu para um posto ou graduação superior, na forma da redação original do artigo 6º da Lei 3765 de 1960, e deixou então a pensão militar de coronel full e não de tenente-coronel. Artigo 6º. É facultado aos militares de que trata o artigo 1º dessa lei, com mais de 30 ou 35 anos de serviço, computável para fins de inatividade, contribuírem respectivamente para a pensão correspondente a um ou dois postos ou graduações acima do ou da que possuem, desde que satisfaçam o pagamento das contribuições a partir do mês seguinte àquele que completar o referido tempo de serviço. Eu pergunto, por que o adicional por tempo de serviço de 30% dessa pensionista não foi alterado para o adicional de compensação por disponibilidade militar de 32%, já que é esse o percentual previsto para a pensionista de coronel full? Bom, isso é porque o artigo 8º, parágrafo 4º, inciso 3 da Lei 13.954 de 2019 nos diz que não será considerado o posto de coronel full porque ele foi obtido por um benefício previsto na Lei 3765. Vamos ver o que diz o artigo 8º? Não serão considerados, inciso 3º, percepção de pensão militar correspondente a grau hierárquico superior ao alcançado pelo militar em atividade em decorrência de benefícios concedidos pela Lei 3765 de 4 de maio de 1960. Assim, nesse caso, o adicional de compensação por disponibilidade militar previsto para pensionista de tenente-coronel é de 26% e, portanto, é menor do que o adicional por tempo de serviço de 30% que ela já recebe. Logo, nesse caso, não teremos nenhuma alteração no contra-cheque dessa pensionista. Exemplo 4.
Mas e as pensionistas cujos instituidores não contribuem para posto acima e também não foram reformados? Há algum outro caso que a pensionista possa não ter sido contemplada? Sim. Vamos lá. Uma pensionista cujo instituidor foi para a reserva antes de 2001, quando havia a possibilidade de o militar receber um posto acima desde que ele tivesse mais de 30 anos de serviço, nos termos da redação original do artigo 50, inciso 2 do Estatuto dos Militares, vamos ver o que diz o artigo 50? Artigo 50, inciso 2. São direitos dos militares a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou a melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar com mais de 30 anos de serviço. Nesse caso, similar ao exemplo anterior, o militar foi para a reserva com pouco mais de 30 anos de serviço, como tenente-coronel, e por força do artigo 50, inciso 2 do Estatuto, passou a receber como coronel full e deixou a pensão militar também de coronel full. Agora eu pergunto, por que essa pensionista não trocou o adicional de tempo de serviço de 30% pelo adicional de compensação por disponibilidade militar de 32%, que é o previsto na Lei 13.954 de 2019 para coronel full? Bom, por força do artigo 8º, parágrafo 4º, inciso 2 da Lei 13.954, que nos diz que não é considerada a remuneração percebida em função de transferência para a reserva. Vamos ver o que diz o artigo 8º? Não serão considerados, inciso 2, percepção de soldo ou remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ao alcançado na ativa, em decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva. Então, o adicional de compensação por disponibilidade militar previsto para essa pensionista é de tenente-coronel, que é de 26%, e não de coronel full. Assim, permanece o adicional de tempo de serviço de 30%, por ele ser mais vantajoso. Bom, como eu disse no início, procurei reunir aqui os casos mais comuns, de maior incidência, e que excluíram as pensionistas da percepção do adicional de compensação por disponibilidade militar, o que fez a folha de pagamento delas do mês de janeiro de 2020 permanecer idêntica à folha de pagamento de dezembro de 2019. E aí, você está gostando dos nossos vídeos? Está gostando do conteúdo que é trazido aqui no canal? Quer que o YouTube continue mostrando os nossos vídeos para você e levando nossos vídeos para mais e mais pessoas? Então, faça exatamente isso que eu vou lhe dizer. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e deixe aqui nos comentários se a folha de pagamento de janeiro de 2020 da Força Aérea atendeu às suas expectativas, que eu quero saber.